Ainda nas bênçãos do novo pacto, a próxima diz que este novo pacto garante nossa continuidade nesta vida. Como assim, irmão? O fato de Cristo viver eternamente e ser nosso sumo sacerdote para sempre é nossa segurança de vida e de obra completa. Ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está lá em 7:24, aliás, 7:24 de Hebreus diz assim: este Cristo, no entanto, porque continua, tem o seu sacerdócio imutável. E também, Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar, o quê? Totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para interceder por ele. Esse é o tipo de sacerdote que nós carecemos, porque muitas vezes nós caímos em pecado e precisamos voltar atrás, precisamos confessar e precisamos de mais purificação, e temos essa bendita certeza de que jamais ele falhará. Ele sempre intercede por nós. Amém, irmãos? Portanto, ele nos salva ao máximo. É isso que significa essa palavra totalmente, ou ao extremo. Nossa salvação é certa porque nós temos um sacerdote imutável, que foi constituído sacerdote segundo um poder de vida indestrutível, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os outros sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias pelos pecados, mas a si mesmo se ofereceu de uma vez por todas para tirar o pecado. Depois que fez isso, assentou-se à destra da majestade nos céus. Esse é o nosso sumo sacerdote, e por causa dele viver eternamente e viver sempre para interceder por nós, nós temos a garantia de continuidade nesta vida. Ou seja, garante que seremos salvos completamente. Essa é a base para você entender textos como Filipenses 1:6, não é? O que diz lá? O que diz lá em Filipenses 1:6? Estou plenamente certo de que aquele que começou há de completá-la. Por que ele há de completá-la? Porque ele salvará você ao extremo, totalmente. Por causa do que, irmãos? Porque ele é sacerdote eternamente. Amém? Vamos seguindo então. Talvez você não saiba que até os descrentes recebem benefício da cruz. Eles só são capazes de usufruir da graça comum por causa da obra de Cristo na cruz. Graça comum, nós já falamos para os irmãos o que é, não é verdade? É quando Deus faz cair chuva sobre os justos e injustos, quando faz nascer o sol sobre justos e injustos. A única coisa que não faz com que eles sejam aniquilados, o motivo da longanimidade de Deus para com eles é a cruz de Cristo. Então os descrentes recebem benefícios da cruz. Não estou falando benefícios salvíficos, estou falando benefícios na sua vida nessa terra. Através da cruz eles recebem graça, mas é a graça comum. E também através dos avivamentos eles melhoram sua qualidade de vida na terra. Se você conhecer, pode falar, Lucas. Ok. Como assim? Através dos avivamentos eles recebem bênção. Irmão, imagine, por exemplo, o avivamento do século XVIII na Inglaterra. Conta-se a história de cidades que John Wesley passou, que foram visitadas 100 anos depois, que nessa cidade não havia um bar, uma casa, uma boate.
Nada. 100 anos depois. Então os descrentes recebem bênção até mesmo dos avivamentos, ou seja, que a cruz produz na história da igreja. As conversões. Como assim? Por exemplo, o Senhor dá sabedoria para irmãos sérios que foram presidentes de países e desenvolveram leis segundo as coisas de Deus e que beneficiaram a população, leis de não escravidão, coisas que davam benefícios aos trabalhadores, que não colocavam jugo sobre o povo e que são benefícios que vêm por causa dos avivamentos causados pela salvação, conversão de pessoas. Então até os descrentes recebem benefícios da cruz de Cristo. Amém, irmãos? Outro tema que você não sabia, talvez: os anjos recebem benefícios da cruz. Na verdade, aí tu está lidando com outro assunto, né? Porque a gente pode falar que de alguma forma existe em todas as normativas de países algum resquício da lei de Deus que restringe o mal. Então, eu vejo que é mais ligado a isso do que a questão que nós estamos tratando aqui. Então, os anjos recebem benefício da cruz. Os irmãos sabiam disso, irmãos? Outro tema difícil, mas quando você lê sobre quem era o diabo para os anjos, você vai saber que o diabo era como se um cabeça das hostes angelicais. E isso é revelado na Bíblia. Então, de certa forma, eles perderam esse que era sobre eles. E através da cruz de Cristo, o que aconteceu? Na cruz de Cristo, os anjos de Deus receberam certo benefício. Vejamos os textos. Esse é o primeiro: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Aonde? Aonde? Nos céus e sobre a terra. E esse segundo, quando você lê esse versículo, você vê que não tem a ver com purificação dos seus pecados. Lá na frente, em Colossenses, você vai ver que vai ter a ver conosco. Esse versículo não tem a ver conosco. O versículo que tem a ver conosco é o versículo 22 desse capítulo. Esse aqui não. E havendo feito a paz, por onde? Pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Aonde? Quer nos céus. É um versículo bem difícil, irmãos. Ora, essas duas afirmações são bastante misteriosas. Não há dúvida de que de alguma forma extraordinária os anjos recebem algum benefício da cruz. Pode também. Pode ser entre... Não benefícios de salvação para os anjos. Mas agora, quando o Senhor voltou ao céu e na plenitude dessa redenção, Ele se fez cabeça sobre toda a hoste celestial. Assim vemos que até mesmo os anjos recebem esse benefício como resultado de sua obra durante a sua vida neste mundo. Amém? Todo o universo se beneficia da obra do Senhor na cruz. Está vendo, irmãos, como a gente é bem particular com essas coisas? E individualista na nossa maneira de considerar as coisas? É tudo para nós mesmos, para mim, sempre foi para mim, por causa de mim, Jesus morreu por mim, não é?
A gente é bem... Então há certos resultados cósmicos, sabiam? Que se deduzem do que o nosso Senhor fez. Todo o universo se beneficiou de sua obra. Não podemos excluir esse significado dos dois textos que lemos aqui. Nesses dois textos também tem este mesmo significado. E também podemos lembrar do que Paulo diz em Romanos 8, 19 e 20. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quando o homem caiu, a própria criação sofreu os malefícios da queda. Ela ficou sujeita à vaidade, a terra foi amaldiçoada, a Bíblia diz. Cresceram sarças, espinheiros, começaram a surgir e chegou a doença. Todas essas consequências estão no âmbito da natureza. A morte do Senhor na cruz tratou com tudo isso também. Não somente nós fomos reconciliados com Deus, mas em última análise todo o cosmo foi reconciliado com Ele. Por causa da cruz teremos novos céus e nova terra. Amém, irmãos? Este é o resultado final, num sentido cósmico, da obra de Cristo na cruz. Ele não poderia ter sido produzido sem esta obra. Então isso é muito importante. Do que nós estamos falando? Dos resultados da obra de Cristo na cruz. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Próximo ponto. A obra de Cristo produziu a glorificação do Deus homem. Cristo como Deus, irmãos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele sempre teve sua glória eterna com o Pai. Mas nós podemos dizer que como Deus homem, Ele experimentou uma glória peculiar, um aspecto novo. E esse aspecto foi resultado da sua obra na cruz. Amém? Aquele grande texto de Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, que mais? Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. E por causa disso, o que aconteceu? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E também João 12, 23 diz assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Essa é a hora da sua morte, irmãos. E também João 17, 1, Jesus disse: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Amém? Jesus Cristo compreendeu que, como resultado de sua morte na cruz, Ele seria glorificado e Deus iria glorificá-lo nela, através dela e como resultado dela. Ele sempre, desde a eternidade, experimentou essa glória. Essa glória que esses textos se referem é uma glória especial e, em certo sentido, um aspecto novo de glória. Por quê, irmãos? Porque agora Ele é glorificado como Deus homem. Essa é uma glória distinta. Na encarnação aconteceu isso singularmente. Ele tomou sobre si a natureza humana, Ele se fez homem, e Ele se fez o Deus homem que seria glorificado. Esta é a glória messiânica resultante da sua humilhação. Amém?
Em certo sentido, irmãos, nós podemos dizer o seguinte, que é um novo aspecto de glória. Ele, como homem, como Deus homem, foi glorificado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E por que ele foi glorificado? Como resultado da sua obra na cruz. Outro resultado da obra na cruz, a plenitude do Espírito lhe foi concedida para a formação da igreja. Esse é um texto interessante. Gostaria de citá-lo até como ele está no original. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Essa parte, o Espírito até aquele momento não fora dado, é uma tradução bem interessante. Porém, o original diz assim: pois o Espírito ainda não era. Mas é uma tradução difícil de fazer, né, irmãos? Para quem sabe que o Espírito sempre é Deus, com Deus, sempre Deus, como é que vai traduzir ao pé da letra isso? O Espírito ainda não era, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então é uma tradução complicada, mas era isso que João queria dizer. Exatamente isso. Porque há um aspecto da obra de Cristo nesse momento da história do mundo que era necessário que acontecesse para que o Espírito pudesse pegar esse aspecto da obra de Cristo e pudesse ministrar ao nosso coração. Então, faltava Jesus ir à cruz, morrer, ressuscitar dentre os mortos, ascender aos céus. Faltavam esses ingredientes no óleo da Santa Unção. Faltava a mirra, faltava o cálamo, faltava a canela, que são aspectos da obra da morte de Cristo, da ressurreição, da ascensão. E agora o Espírito ia tomar, depois que Cristo fosse glorificado, e ia ministrar o coração da igreja. E é nesse sentido que o texto quer dizer que o Espírito ainda não era. Porque faltava esse completar da obra de Cristo, para ele tomar dessa obra de Cristo e ministrar a igreja. Amém? Então, mas aqui nós temos uma profecia, nós temos o tempo que haveria disso acontecer. E, em certo sentido, também está falando do derramamento do Espírito. Então aqui nós temos uma profecia, uma predição, acerca do dia que estava por vir, quando aqueles que viessem a ele receberiam o Espírito Santo, e do seu interior fluiriam rios de água viva. Esse é o texto, quando Jesus está na escada do templo, e eles tinham o costume de jogar água naquela escadaria, e ele começa a falar sobre esse assunto dos rios de água viva que fluiriam do interior do coração do homem. Mas ele diz daí que e isso dizia a respeito do Espírito que haviam de receber. O Espírito como rios de água viva que fluiria do interior do homem. É um quadro pitoresco da obra de Cristo na igreja e nos membros da igreja através dos séculos. Então daí em seguida você tem um cumprimento disso em Atos 2, no dia de Pentecostes. Não é assim? Quando aconteceu aquela situação que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens que estavam no cenáculo, e foi perguntado para Pedro o que significava aquilo. E Pedro disse que por causa que Cristo foi exaltado à destra de Deus, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou o que vedes e ouvis. Foi a explicação para a descida do Espírito sobre aqueles que estavam no cenáculo. Pedro explicou que este Jesus, que era Filho de Deus, que fora entregue à morte pelo determinado conselho e presciência de Deus, tendo sido ressuscitado dentre os mortos pela ação de Deus, e agora Deus o exaltou, lhe deu um dom que lhe havia prometido antes,
o dom do Espírito que agora derramara assim, e assim constituía a igreja. Amém? Você sabe que está escrito em vários salmos, né? Você sabe que o Senhor, quando foi assunto ao céu, Ele sentou à destra de Deus e recebeu do Pai a unção do Espírito. Quando fala assim, irmãos, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba e desce até a orla das suas vestes. Está falando desse momento. Amém? O nosso Arão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos lendo que Ele é o nosso sumo sacerdote. E esse óleo que desce sobre Ele até a igreja é esse momento aqui. Amém, irmãos? De quando todos foram batizados em um só corpo. A promessa do Espírito. E nós falamos duas coisas que nós queremos lembrar os irmãos. Como você sabe que Jesus foi aceito como sacrifício por Deus? Quem lembra? Não? Porque Ele ressuscitou dentre os mortos. E como você sabe que Ele assentou-se à destra da majestade? Por causa que o Espírito foi derramado. Está aqui, irmão. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito. Ele está lá no céu, ninguém está vendo Ele. Como é que é confirmado que Ele chegou lá? Porque a Bíblia diz que depois das nuvens, eles já não mais o viram. Como é que você sabe que Ele sentou lá de verdade? Porque o Espírito desceu. Então é a confirmação de que Cristo foi exaltado à destra de Deus. Daí eles estão tudo olhando para Pedro e vendo aquela coisa do batismo de todos num só corpo, formando a igreja, e perguntando: o que é isso? E Pedro disse: essa é a promessa de Joel, que o Espírito seria derramado. Ele começa a falar sobre Cristo, e fala que Cristo, que eles mataram, foi assunto ao céu, e exaltado à destra de Deus, recebeu a promessa do Espírito. E o que aconteceu? Derramou o Espírito sobre a igreja. Amém? Esta é a consequência de sua morte expiatória. Deus, o Pai, deu ao Filho esta plenitude do dom do Espírito, para que com ela, por meio dela e através dela, Ele pudesse formar este corpo propriamente seu, a qual Ele denomina de igreja, da qual Ele é pessoalmente o cabeça. E também nós encontramos isso em Efésios. Os irmãos conhecem o texto de Efésios, né? Onde Paulo ora para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes a esperança do seu chamamento. O que mais? A riqueza da glória da sua herança nos santos, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E diz assim, irmãos: o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que fez? O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Outro resultado da obra de Cristo: os dons foram concedidos a Cristo e destinados aos homens. Efésios 1, do 18 ao 23. Esse texto agora está lá em Efésios 4, 8. Quando Ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O nosso Senhor ascendeu e por Deus lhe foram concedidos esses dons destinados aos homens. E Ele concede esses vários dons àqueles membros do seu corpo que constituem a igreja. A questão é que Jesus foi capaz de conceder esses dons por causa da sua, quando Ele subiu às alturas. O que é isso, irmãos? Exaltação. Amém?
Esses são resultados da sua obra expiatória. Ele morreu, ele ressuscitou, ele, quando subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. E agora nós chegamos na transição entre a obra de Cristo como sacerdote para a obra de Cristo como rei. De acordo com este ensino, ele foi coroado como rei por sua conquista direta na sua obra da cruz. Mas eu não estou falando do rei sempre rei com Deus, estou falando como Deus homem. Amém, irmãos? Como segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor sempre teve participação no domínio de Deus, sobretudo desde o princípio. Todavia, como Deus homem, em sua realeza especial, que é geralmente referida e descrita como sua realeza mediatória. Anote aí no seu caderno: realeza mediatória. Sua realeza como mediador. Os irmãos podem ler o que está escrito ali? Sua realeza consiste em de governar todas as coisas no céu e na terra, para a glória de Deus e para a execução do propósito divino da salvação. Ele foi designado para essa tarefa antes da fundação do mundo. Amém? Guarde o texto de Efésios 1:4 e Apocalipse 21:27. No conselho eterno da Trindade, esse plano de salvação foi instituído e elaborado, e não resta dúvida que essa obra em particular foi confiada a Cristo. Ele é o mediador. 21:27. Quando foi que ele começou a função na qualidade de rei mediador? Você pode pensar que foi na sua encarnação, mas a verdade é que logo depois da queda, a partir daquela promessa que Deus falou: da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Se não fosse assim, Adão teria sido destruído ali mesmo. Deus lhes deu a promessa que da semente da mulher haveria redenção. Essa é uma indicação que ele já havia sido designado como rei mediador. Amém, irmãos? Outra é das suas aparições como anjo de Jeová, o verbo antes da encarnação. Os irmãos vão ver o seguinte, que todas as vezes que Deus está aplicando algo relacionado à redenção no Antigo Testamento, aparece uma figura interessante, certo? E nós vamos falar um dia, irmãos, só sobre isso. As aparições teofânicas do verbo de Deus antes da sua encarnação. Porque Miqueias 5:2 fala isso. Cujas saídas são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade, se referindo ao Messias, a esse rei mediador. Agora, irmãos, quando que Cristo foi declarado rei de forma explícita, clara e pública? Pela sua ascensão. Ainda que quando Cristo estava na terra, ele já era rei, mas ele é um rei na terra sem trono. Não é assim? A figura de Davi exemplifica bem isso, não é verdade? Um rei sem trono, o filho de Davi. Mesmo quando andou por esta terra, ele já era rei, porém ainda não tinha sido assumido o seu trono. Não havia sido publicamente declarado rei ou formalmente colocado no trono. Isso aconteceu no ato de sua exaltação. Eu gostaria de lembrar os irmãos
daquele texto que nós lemos. Nós devemos respeitar todos os irmãos. Mas, irmãos, o significado daquela palavrinha do Salmo 2, nós lemos em Atos capítulo 13, que o Júnior achou para nós na semana passada. Quem lembra? Vamos achar de novo lá em Atos capítulo 13. Vamos ler desde Atos 13, 29. A palavrinha é a seguinte, irmãos. A frase é a seguinte: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso está falando da linhagem davídica que se assentaria no trono. E eu falei para os irmãos que era uma tradição no ato de que esse rei fosse coroado como rei e restabelecesse seu lugar na função de representante de Deus. Havia um pronunciamento de Deus para com ele, dizendo isso: Tu és meu filho. É muito mais do que geração de nascimento, é questão relacionada à função como rei. E como é que Cristo foi declarado rei? Pela sua ascensão. E nós sabemos que a ascensão veio depois da sua ressurreição. Então nós lemos assim, verso 29 do 13 de Atos: Depois de cumprirem tudo a respeito dele, que dele estava escrito, tiraram no madeiro e o colocaram no túmulo. Está falando da morte de Jesus, de seu sepultamento. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, aos quais agora são testemunhas perante o povo. Nós anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Com o que está ligado esse pronunciamento de Deus, irmãos? Com a ressurreição de Cristo, irmãos. Não é isso que está escrito no texto? Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho. Quando Jesus ressuscita e é assunto ao céu, e nós podemos aqui entrar naquela discussão se ele foi lá antes dos 40 dias, né? Porque se você lembra bem, ele disse àquela mulher que encontrou ele: não me atrapalha, ainda não subi. Não é assim? Não foi assim que aconteceu? Não me detenha, ainda não subi. Não me segura aqui. Amém? Podemos entrar naquela discussão se logo após sua ressurreição ele foi até o trono de Deus, né? Ou se foi só no ato de que ele foi na presença de todos. Mas esse texto é um pouco, né? Ele falou para a mulher: não me detenha, ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai. É a primeira vez que Jesus diz assim: ó, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Primeira vez que ele fala essa questão da paternidade de Deus para eles. Não me detenha, ainda não subi. Por que ele ia falar isso para ela e ia ficar mais 40 dias aqui antes de subir? Né? Mas nós não vamos entrar nessa história agora. Só gostaria de mostrar isso para os irmãos. Ele foi declarado rei pela sua ascensão e pela sua entronização.
Irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós, sendo pois profeta, e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono. Aí depois ele declara o que aconteceu com Jesus: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez. O que é isso, irmãos? Deus o fez o quê? Rei. Quando fala Senhor, está falando Rei. Ele foi entronizado. Esse, aquele quem eles mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nós podemos dizer que a essa cerimônia, onde ele é declarado por Deus Rei. Amém? O que é o reino de Cristo? Aí você tem uma definição. O reino de Cristo, onde quer que o governo de Cristo é reconhecido e desfrutado, aí está o reino de Cristo. Aí Cristo é Rei. É só para vocês acordarem. Quais, pois, os aspectos dessa realeza? Preste atenção, irmão. Como ele a exerce. E nós temos dois aspectos da realeza de Cristo. Guarde bem isso, irmão. Amém? Um aspecto espiritual e um aspecto geral. No aspecto espiritual, o Senhor Jesus reina sobre o seu povo, sobre a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o rei da igreja. Ele reina sobre o coração de todos nós que cremos nele. Ele administra seu reino por meio da sua palavra e por meio do seu espírito. Esse é o aspecto espiritual do reino de Cristo. Cada afirmação de sua liderança na igreja é uma indicação de sua realeza. Ela é exercida de uma forma espiritual. E aí também nós temos o aspecto geral do reino. Por exemplo, quando você lê o Salmo 2: pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Nosso Senhor também disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E também em João 17:2: assim como me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de eu conceder a vida eterna a todos os que lhe deste. E também você encontra isso em Efésios, Hebreus 2, 8 e 9, você pode anotar. Efésios 1, 20 a 23. E nós retornamos então a essa passagem de Filipenses também. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, onde? No céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus possui todo o poder. Ele é coroado porque sofreu e venceu. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Amém, irmãos? E tudo isso é por amor do seu povo, para a proteção e para a sua salvação final. Por isso você lê em Romanos 8, 28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta realeza meritória durará até os novos céus e nova terra, e até que eles sejam trazidos à existência, até que toda criatura será liberada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. Durará até que se cumpra essa passagem de 1 Coríntios 15, verso 24 a 28.
Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado e bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz todas as coisas a eles que eles estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém, irmãos? Então hoje nós tratamos de muitos aspectos que são resultados da obra expiatória de Cristo, e existem muitos outros que nós não podemos tocar aqui. Não, estamos tratando isso. O reino vindouro, ele vai reinar aqui nessa terra e todo olho verá. Ele vai reinar sobre essa terra, sobre todos os países que você conhece que sobreviverem. Ele reinará aqui. O Senhor virá para reinar sobre essa terra. Amém, irmãos? Mas agora ele já reina sobre nós, seu povo. Porque o reino dele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esse período de reuniões que nós tivemos até aqui. O Senhor nos ajude a perseverar o ano que vem, continuarmos. Nas próximas 2 sextas-feiras, provavelmente nós teremos a reunião de oração, mas talvez não a de estudo. Se nós tivermos a de estudo, será mais uma revisão, ou talvez até o momento de você fazer perguntas. Podemos sentar em roda aqui e conversarmos sobre os assuntos que nós tratamos, tirarmos dúvidas, esclarecermos os irmãos na medida que o Senhor nos dê graça para isso. Amém? Vamos orar então. Obrigado pela sua paciência. Não é fácil voltar à aula, né? Mas ainda nem teve prova, não é verdade? Ainda nem teve prova, não é verdade? Você tem todos os áudios acessíveis para você poder conferir antes das provas. Amém, irmão? O Senhor nos ajude a perseverar, porque é uma tarefa árdua para todos nós, a perseverança. Vamos orar?